Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e nós vamos para a nossa aula de número 24 da série Enem por Questões com você todos os dias até o Enem 2020. E o assunto de hoje é estatística. Então eu selecionei uma questão aqui do Enem de 2019 que une dois conhecimentos. Primeiro, você tem que saber calcular uma média simples. E como é que se calcula uma média aritmética simples? É só somar os termos e dividir pelo número de termos somados. Vamos ter x1 mais x2 mais x3 mais x4, 5, 6, tananã, até o xn, o último elemento. Tudo isso dividido por n, sendo n o número de elementos somados. É assim que se calcula uma média. E além de se calcular a média, essa questão também exigia que você conhecesse e soubesse interpretar um gráfico desse tipo aqui, ó, que é um gráfico de linhas. Então é um gráfico de linhas que tem dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. Então, vamos dar uma lida na questão, entender o que ela quer dizer, interpretar um pouco melhor aqui o que esse gráfico significa e fazer as contas para se encontrar a resposta. Então, vamos lá. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, o gráfico está te dando a evolução por mês das vendas de um produto, de julho a novembro de 2011. Então, o eixo vertical aqui, esse aqui, é o eixo das quantidades de unidades vendidas, e o eixo horizontal são os meses, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Beleza. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011. Então, está aqui o pior momento da empresa, 700 unidades vendidas. E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011, que é aqui, né, a continuação desse gráfico, foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro desse ano. Então, essa quantidade aqui em dezembro, que eu não sei quem é, no mês de dezembro, ela foi igual à média das quantidades vendidas de julho a novembro. Então, o dezembro é média aritmética de julho a novembro. Tá. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. Então ele falou, tá, com essa diminuição aqui, que a gente não sabe de quanto é ainda, essas vendas só vão ficar lá piores se ela se manter constante, né? Essa diminuição se manter constante ao longo dos meses, ele só vai ficar menor do que os 700 aqui, que é o julho, no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em janeiro, fevereiro, março, abril ou maio. Então, basicamente, o que a questão está querendo saber é o seguinte, tá? Se manter essa diminuição aqui de novembro para dezembro, em que mês de 2012 a quantidade de vendas vai ser inferior ao pior momento, né? O pior momento que é julho de 2011. Em que mês? Então, para isso, primeiro a gente tem que saber de quanto é essa diminuição aqui, ó, de novembro para dezembro. Em novembro, pelo gráfico, a gente está vendo aqui, ó, que em novembro a gente teve 2.700 unidades vendidas. Em dezembro a gente não sabe para a gente calcular essa diminuição, mas sabemos calcular qual que é o número de unidades vendidas em dezembro, né?
Como? Calculando a média. Ó. Lembra que em dezembro, o número de unidades vendidas foi igual à média dos meses de julho até novembro. Então, eu vou chamar as unidades vendidas em dezembro de X. Então, esse X vai ser a média de unidades em julho, que é 700, mais unidades em agosto, que são 2.500, mais unidades em setembro, que continua 2.500. Se a gente olhar a projeção aqui desse ponto no eixo vertical, continua 2.500. Mais outubro foi lá para cima, ó, nesse ponto aqui, vale 2.800. E novembro, 2.700. Então, eu estou somando as unidades vendidas de julho até novembro. Para eu tirar essa média, como eu estou somando 1, 2, 3, 4, 5 termos, eu tenho que dividir por 5, que é o número de termos. Feito isso, agora a gente tem que somar aqui no numerador. Então, vamos lá. 2.500 mais 2.500 dá 5.000. 2.800 com 2.700 dá 5.500. 5 mais 5.500 dá 10.500. 10.500 mais 700, 11.200. 11.200 dividido por 5 dá quanto? 200 por 5 é 40. 11.000 por 5 é 2.200. Então, é 2.240. Ótimo. Esse aqui, então, é a quantidade de unidades vendidas em dezembro de 2011. 2.240 unidades. Aí, a gente percebe que de novembro para dezembro eram 2.700, caiu para 2.240. Então, essa diferença aqui é de quanto? Vamos fazer aqui, 2.700 menos 2.240. Isso aqui dá 0. Aqui fica um 10, 6. Aqui fica 6, 4, 2, 460. Então, essa diminuição aqui é de 460 unidades de novembro para dezembro. Então, a gente tem que ver agora, mantendo esse decaimento aí de 460 unidades por mês, quando que o número de unidades vendidas vai ficar menor que os 700 aqui, que é referente ao pior mês. Então, vamos lá. Em dezembro de 2011, a gente está com 2.240. Em janeiro de 12, a gente vai ter os 2.240 menos 460, que é a diminuição se mantendo constante. Isso daqui dá, vamos fazer aqui, 2.240 por menos 460. 0, aqui fica um 14 com 6, 8. Aqui vai ficar um 11 com 4, 7. Então, dá 1.780. Ainda não está abaixo de 700, né? Então, fevereiro. Em fevereiro de 12, nós vamos ter isso daqui menos 460. 1.780 menos 460 é 1.320. Né? 80 menos 60, 20. 700 menos 400, 300. Bom, de fevereiro para março, de 12, menos 460 de novo. Isso vai dar quanto? 1.320 menos 460. Isso dá 0. 12 com 6, 6. 11 com 4 dá 7. 760. E aí, 760 para abril de 12 é menos 460. Com certeza isso daqui vai ser menos que 700, né? Vai chegar em 300. Então, é em abril
de 2012 que as vendas vão se reduzir, se manter esse ritmo de menos 460, que foi a diferença de novembro para dezembro. É nesse mês que elas vão chegar a ser menores do que os 700 aqui que aconteceu em julho de 2011. Então, o mês correto é abril. Uma outra forma de você fazer essa parte aqui, ó, que é a parte de descobrir em qual mês, é você pegar a diferença aqui de 2.240 até 700, então você subtrai um pelo outro, você vai encontrar 1.540 e dividir, né, essa diferença de 1.540 por 460 para ver quantas vezes o 460 cabe dentro do 1.540, que é a diferença entre 2.240 e 700. Tá? Na hora de fazer essa divisão, a gente vai encontrar o quê? Bom, isso daqui dá 3. 3 vezes 460 dá 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 4, 2, com 1, 13. 1.540 menos 1.380 vai dar 6, 1, 160. E aí, a gente não consegue continuar dividindo isso daqui, né? Vamos precisar colocar uma vírgula e acrescentar um zero aqui. 1.600 por 460 é 3 de novo. E, bom, 3 vezes 460 dá de novo 1.380. Essa subtração aqui dá 220. Aí a gente vai colocar um zero aqui, o primeiro é de graça, 2.200 por 460. Aí você vai encontrar aqui, deixa eu ver, 5 não, vai ser 4. E aí vai, né? O que importa é que de dezembro para... a gente contou a diferença de 2.240, que é as unidades vendidas em dezembro, até os 700. Então, o 460 cabe um pouco mais de 3 vezes dentro do 1.540, que é essa diferença. Então, eu vou precisar de 4 diminuições, né, 4 diminuições de 460 no 2.240 para chegar no 700. É um pouco mais, 3 não bastam, né? É maior que 3. Então, como essa conta deu maior que 3, são 4 meses em diante para frente em relação ao dezembro, que corresponde ao mês de abril, como a gente já descobriu. Então, tem essa outra forma de fazer, tá? É claro que a gente poderia ter feito dessa forma aqui nessa questão, diminuindo na mão, né, de 460 em 460, porque eram poucos passos. Se fossem vários, seria necessário fazer uma divisão para não demorar muito para fazer essa conta. Tranquilo, pessoal? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até lá. Tchau, tchau.